Olá, vamos a mais uma videoaula. Hoje nós iremos trabalhar duas habilidades. A habilidade de associar pares ordenados de números a ponto no plano cartesiano do primeiro quadrante em situações como a localização dos vértices de um polígono. E a habilidade de representar pares ordenados de números a pontos no plano cartesiano do primeiro quadrante em situações como a localização dos vértices de um polígono. Então, basicamente, nós vamos aprender a associar e representar pares ordenados no plano cartesiano. Então, começaremos a nossa aula falando e definindo o que é um plano cartesiano. Então, o plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes, que é este cara aqui, e trata-se de dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano comum, tá bom? Então, vamos lembrar o que são perpendiculares. Perpendiculares é quando ele forma ângulos de 90 graus. A gente já tinha falado sobre isso nas aulas de polígonos, tá? Então, aqui nós temos um exemplo. Então, ó, isso daqui é um plano cartesiano, ok? Então, eu tenho aqui, ó, um eixo e o outro eixo. E o que acontece com esses eixos, tá bom? Eles formam aqui, ó, eles são perpendiculares, porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui também e aqui também, ok? Aqui nós temos o primeiro quadrante, então vamos definir algumas coisas. Então aqui eu tenho o primeiro quadrante do plano cartesiano, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Nós vamos trabalhar especificamente nesta aula, neste primeiro quadrante aqui, ok? Então, o Descartes, ele criou esse sistema de coordenadas para demonstrar a localização num ponto no espaço. Então, imaginem um ponto em um espaço, em um plano, e ele desenvolveu esses sistemas de coordenada para quê? Para localizar esse ponto no espaço, tá bom? Esse método ele é utilizado principalmente na matemática e na cartografia. Então, vamos definir algumas coisas aqui, alguns termos nesse plano cartesiano. Então, esse plano cartesiano ele possui dois eixos perpendiculares, ou seja, que eu tenho 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus, ok? Então, o que nós temos fora isso que nós temos, né, o que compõe esse plano cartesiano? Então, bem aqui, ó, no encontro desses dois eixos, eu tenho o ponto de origem, tá bom? Então, no encontro, exatamente no encontro, eles possuem apenas um ponto em comum, esses eixos. E no encontro, ele é chamado de ponto de origem. Depois, nós temos esse eixo na horizontal aqui, ele é chamado de eixo X, ou o eixo das abscissas, ok? E esse eixo vertical aqui, ele é chamado de Y, ou eu posso chamá-lo também de eixo das ordenadas, certo? Então, imagine que nesse plano cartesiano aqui, ó, né, o René Descartes, ele bolou esse esquema, né? Por quê? Porque ele queria localizar esses pontos no plano. Então, imagine que eu tenho aqui, ó, 3 pontos em um plano e eu quero localizar esses pontos, né? Então, imagine que o ponto A aqui seja uma árvore, o ponto B um menino, vamos chamar de Bernardo, e a letra C uma casa, ok? Então, eu tenho esses 3 desenhos aqui nesse plano. Se eu fosse dar a localização desses objetos, né, desses desenhos, dessas imagens, nesse plano cartesiano, como ficaria? Então, nós temos os que são chamados de pares ordenados. Então, para que eu represente a localização desta imagem, eu preciso formar um par ordenado. Então, ordenado vem de ordem. Então, ele precisa ter a ordem. Que ordem é essa? A ordem x, y. Ou seja, o primeiro valor que eu vou colocar aqui sempre vai ser a localização correspondente ao x, no eixo da abscissa. E o segundo sempre vai ser o y, ou seja, o que estiver no eixo das ordenadas. O que significa isso? Então, vamos lá.
Vamos imaginar aqui que eu quero a árvore primeiro. Eu vou localizar aonde essa árvore está nesse plano cartesiano. Então, quando a gente fala de pares ordenados, eu estou me referindo a x e y. Então, imaginem que esse A aqui é onde está a árvore, ok? Então, o eixo x é esse da horizontal aqui, ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou seguir a linha e eu cheguei no número 3. Então, aqui o x seria 3, aqui, ok? E depois, ó, eu vou acompanhar lá no eixo do y, é 3 também. Então, aqui a localização nesse plano cartesiano desta árvore seria a localização 3, 3, certo? Atenção! Vamos ver agora do menino Bernardo, ok? Então, imaginem que o menino Bernardo, ele está aqui neste ponto. Essa é a localização. Então, eu sempre vou ver o x primeiro, ok? Então, aqui, ó, vou seguir a linha até chegar, ó, x6. X, então, vai ficar 6 e o y, 5. Então, aqui eu vou ter, ó, x6, ó, desci aqui bem retinho 6, segui a linha aqui, ó, 5. Então, a localização do Bernardo nesse plano cartesiano é x6 e y5. E agora da casa, mesma coisa, ó. Então, aqui, ó, o C, esse ponto é onde está a casa. Então, eu vou seguir aqui, encontrei o x primeiro, então é 2. E depois eu vou encontrar o y, que é 6. Então, a localização 2, x2 e y6. Mamão com açúcar, né? Facinho. Olha lá. Vamos imaginar agora que eu tenho um polígono dentro desse plano cartesiano, né? Então, dentro desse plano cartesiano agora, no primeiro quadrante, né? Então, agora, observem que a professora deixou selecionado só o primeiro quadrante. Na imagem anterior, nós tínhamos os 4 quadrantes aqui, tá bom? Mas como o nosso foco é o primeiro quadrante, eu só selecionei o primeiro quadrante. Então, imaginem aqui que agora eu tenho um polígono, que é um triângulo, certo? E eu tenho aqui, ó, os 3 vértices desse triângulo. E eu pedi para vocês representarem para mim quais são os vértices, né? Qual é a localização dos vértices desse triângulo. Então, nós vamos começar lá pela letra A, ok? Então, aqui na letra A, o vértice A, ele teria qual localização? Ele seria sempre primeiro x, ok? Então, ó, primeiro x, então, ó, 3 e o y, 3. Então, a localização do ponto A seria x3 e y3. E a localização do ponto B, do vértice B. Então, aqui, ó, vértice B, então sempre o x primeiro. Então, eu vou descer lá, achei o 6, voltei lá no ponto, achei o 5. Então, a localização do vértice B seria x6 e y5. E por último, mas não menos importante, nós vamos achar, né, nós vamos localizar o vértice C desse triângulo. Então, olhando aqui, ó, sempre o x primeiro, então, ó, desci, 2, agora eu vou olhar lá no y, 6. Então, aqui a coordenada, né, a localização, seria x2 e y6. Então, estão observando? Ele não é nada difícil, é só prestar atenção. Agora, nós temos aqui, nesse plano cartesiano, um outro polígono, que é um retângulo. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, certo? Então, eu quero aqui que vocês definam, por exemplo, a localização do vértice A, do vértice B, do vértice C e do vértice D. Ok? Pause o vídeo e tente fazer. Depois você olha a resposta. Então, aqui nós temos vértice A é o que nós vamos achar primeiro. Então, aqui nós temos, ó, vértice A, sempre o x. Então, ó, vou descer aqui. Então, vai ser 5. E o y, 7. Então, aqui o vértice A seria x5 e y7.
Agora, nós vamos achar o vértice B. Então, aqui, ó, ponto B, então, eu vou lá no x primeiro. Então, ó, x5 e y4. Ok? Agora, nós vamos para o vértice C. O vértice C, nós temos o x10 e o y4. E, por último, o vértice D, nós temos o x10 e o y7. Ok? Facinho, né? Muito obrigada pela participação e até a próxima aula.